Reflexão do dia, 19 de junho de 2026, 11ª semana do tempo comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. A reflexão do dia é o estudo diário da Palavra de Deus. Santo do dia, São Romualdo, um viajante incansável, século XVI. Vamos ouvir um pouco e ver a história do São Romualdo. O monge Romualdo foi um viajante incansável. Suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras, ao percorrer toda a península italiana. Ele manteve muitos encontros na sua vida. Todos o procuravam e queriam conversar com este santo abade, e ele recebia todos, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. Durante suas peregrinações, Romualdo esteve em Casentino, em 1012, onde conheceu o conde de Arezzo, Maldolo, proprietário de uma casa e de uma floresta, lugar que, depois, recebeu o nome de Camaldoli. Encantado pela figura deste anacoreta, o conde presenteou-lhe as suas propriedades, onde Romualdo criou um asilo e construiu um eremitério para religiosos contemplativos, aos quais lhes deu uma regra semelhante à beneditina. Porém, o monge se transferiu de novo, foi para a região das Marcas, onde fundou um mosteiro em Val de Castro. Ali reservou para si uma pequena cela, onde faleceu em 19 de junho de 1027. Mesmo morto, viajou, pois suas relíquias foram trasladadas, primeiro para Gese e depois para Fabriano, junto à igreja Camaldula de São Brás. São Romualdo foi canonizado por Clemente VIII em 1595. Ó Santo Abade, que nossa vida esteja escondida em Jesus e nele possamos encontrar sentido perene. Mesmo na solidão ou desavença, viver o amor dedicado a Jesus onde ele nos indicar. Seja você também, então, o anunciador da Boa Nova. Você também pode, assistindo esse programa Reflexão do Dia, multiplicar em suas redes sociais, né? E que São Romualdo interceda por você, por sua família, para que possamos juntos entrarmos no reino de Deus. E sermos, ainda hoje, nesse tempo de nossa vida, anunciadores do Evangelho. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atalha, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filho do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, no meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atalha, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalha reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões, dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam no serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição, a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança, e proclamaram no rei. Deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei!
Ouvindo os gritos do povo, Atalha veio em direção da multidão, no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé, sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, Atalha rasgou suas vestes e bradou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até ao palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual esse se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares, e o sacerdote Joiada pôs guarda na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou, e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 6, 19, 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tira-nos, Senhor, de total dessa escuridão espiritual, dessa escuridão que nos traz a ignorância bíblica, catequética. O princípio da conversão é conhecer Deus, é amar a Deus, é servir ao Senhor, mas só serve ao Senhor quem conhece Deus. Então conhecer Deus exige de nós um esforço. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a palavra, participar de eventos, círculos bíblicos, momento de espiritualidade na igreja, mas o povo de Deus tem preguiça de fazer isso. Essa é a grande realidade. Vocês estão em Deus, mas a palavra está com vocês, assim diz o Senhor Jesus no Evangelho, em João, no Evangelho de João. Vocês estão em Deus, mas a palavra está contigo. Você tem até boa intenção, você tem
uma boa índole cristã, uma intenção santa, digna, mas não se preocupa em conhecer Deus, estudar a palavra, crescer espiritualmente. Então, a nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Esse credo, sozinho, assim, ele não salva. O que nos salva mesmo é a fé. Agora, a fé, ela vem da solidez do credo. Então, crer em Jesus é estudar a sua palavra. Crer em Jesus é você me responder agora, quantas vezes você já leu a Bíblia? A maioria vai falar nenhuma vez. Nunca estudei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, fica estranho. Eu pergunto, quem é Josafá na Bíblia? Jefté na Bíblia? Não sei. Se eu pergunto, Jeremias, é Velho ou Novo Testamento? Eu acho que é novo, eu acho que é velho. Então nós temos que realmente sair desta escuridão espiritual, porque a falsa luz, o farol filosófico do mundo, vai te levar a idolatrar Baal. Olha o que acontece na primeira leitura de hoje. O povo de Israel cansado e perdido, porque Acabe, o seu rei, casou com Jezabel, uma idólatra pagã, trouxe para dentro da casa, dentro da família de Acabe, ou seja, dentro para a nação de Israel, do povo escolhido, a prática idólatra. Então nós temos aí o conflito do profeta, principalmente do profeta Elias, e agora Joabe, que também Joás, né, que também está agora combatendo esta idolatria, e o povo é levado a glorificar Baal, demônio, o próprio demônio Baal. Então, a figura de Baal é um touro chifrudo, em forma de homem, com asas. Então, o povo é levado a glorificar, e o Baal, junto com Maloque, eles exigem sacrifícios de virgem e sacrifícios humanos, ou o seu ato litúrgico sexo no altar, a prática de sexo no altar. Então o sacerdote possui virgens, possui moças, na frente de todo mundo. Realmente, assim, uma coisa estranha. Imagine isso dentro do povo, dentro do templo de Israel. Imagine isso tudo. Então isso tudo está acontecendo no tempo, na primeira leitura, justamente no tempo dos reis, porque o povo se perdeu, o povo não tinha, por preguiça, por comodismo, né, imitando os povos vizinhos, começaram a se afastar da palavra de Deus. E isso lhes trouxe consequências terríveis, uma atrás da outra. Foi necessário, então, a intervenção de Deus através do profeta, que guardou a criança. Veja, ela matou todos os descendentes, né, de Acabe, para não herdar o reino. Então, tudo isto, nós vemos esta maldição entrando na casa do filho de Acabe, no caso, que herdou dele toda esta maldição, né? Mas a intervenção de Deus, que lhes trouxe a paz, lhes trouxe a justiça, na medida em que a palavra de Deus foi então redistribuída para o seu povo. Então é disso que nós estamos falando. A primeira leitura nos traz esta realidade. E que o Salmo de hoje possa também nos trazer a realidade. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Então o Senhor nos preferiu. Façamos da nossa casa, né, do nosso lar, a verdadeira morada do Senhor, o templo do Senhor, consagrado ao Senhor, para que o Santo Evangelho de hoje possa produzir em nós e na nossa casa um verdadeiro tesouro. Então, um verdadeiro tesouro do nosso coração
tem que estar em Jesus Cristo, no Senhor, na esperança da nossa ressurreição, e que sejamos sábios para tirar o nosso coração, a nossa vida da escuridão e também trazer à luz todos aqueles que Deus nos confiou. Eu me chamo Dilton Góes. A reflexão do dia era um programa diário, com a finalidade e o objetivo de estudo da palavra que compõe a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver na luz, na presença do Senhor. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.